Olá, muito boa tarde para você. Quarta-feira de muito futebol. Hoje tem Copa do Brasil ao vivo na Globo, depois de Amor de Mãe, Vasco e Altos do Piauí. Tem também Fla-Flu, valendo vaga na final da Taça Guanabara. Mas antes disso tudo, uma homenagem a Heleno de Freitas, um dos grandes nomes da história do Botafogo, que faria 100 anos hoje. Tem dias em que a saudade aperta. E nestes dias, Dona Erilene olha para a única recordação que o tio famoso lhe deixou. Para a Erilene, com uma beijoca do tio Heleno. Isso aqui é uma coisa que eu guardo aqui, dentro do coração. Mas a maior herança que ela ganhou de Heleno de Freitas foi o amor pelo esporte. Multicampeã de natação, carrega no sangue o DNA daquele que sempre foi obcecado por vencer. O Heleno era perfeccionista ao extremo, então assim, como ele jogava demais, ele não aceitava que errasse o cruzamento, errasse um passe para ele, então ele explodia não contra os adversários, ele explodia contra os próprios companheiros. Um gênio indomável, desde pequeno. A primeira expulsão dele, quem fez ele expulso foi meu pai, porque ele estava jogando no Mangueira com 13, menos de 13 anos, ele era menino. E o pai que tomava conta daquele time. E ele começou a implicar com todo mundo que não jogava direito. Aí meu pai falou, fora, Helene. Ele, não saio. Fora, Helene. Aí ficou, fora, não saio, fora, não saio. O temperamento forte não poupava ninguém. Ele marcou uma entrevista comigo no Copacabana Palace. E no final, ele montou numa motocicleta. Ele se sentiu diminuído, eu fotografando ele numa motocicleta. Ele acelerou a motocicleta dele para me atropelar. Eu tive que correr em direção à praia e saltar da calçada lá na areia da praia para não ser atropelado. Mineiro de São João Nepomuceno foi descoberto jogando futebol de areia em Copacabana por Neném Prancha, então roupeiro do Botafogo, que o levou para o time em 1940. Aqui no Botafogo, Heleno viveu a fama, mas não a glória de ser campeão. Jogou por 7 anos, foi o 4º maior artilheiro da história do clube, mas nunca conquistou um título. Dizem que a intensidade com que ele vivia o futebol acabou atrapalhando o time, que só voltou a ser campeão em 1948, quando Heleno já tinha ido embora. Formado em direito, rico, frequentava a alta sociedade e fazia sucesso com as mulheres. A elegância de Heleno está retratada na casa do cineasta Rui Solberg. Ele estava no Maracanã no dia em que o craque jogou pela primeira e única vez no estádio, em 1951, e não foi pelo Botafogo. Quando entrou, ele entrou na frente primeiro. Ele entrou só e branco, o contraste muito forte da pele branca com a camisa super vermelha do América, com o cabelo gomalinado. Eu tirei o olho dele. E o jogo começou e ele começou a discutir com os jogadores do América. Ele foi expulso. Era a despedida de Heleno, sofrendo de paralisia geral progressiva causada pela sífilis, viciado em éter. Foi internado em diversas clínicas, mas nunca se recuperou. A única coisa que ele pediu para mim, pede seu pai para ninguém mais me dar choque, porque ele sofreu muito com o choque que deram nos tratamentos anteriores. Foram apenas 11 anos de carreira profissional, com passagens por Boca Juniors da Argentina, Júnior Barranquilla da Colômbia, Vasco, onde conquistou seu único título, o Carioca de 49, e Seleção Brasileira, pela qual marcou 14 gols. Heleno morreu em Barbacena em 1959 e passou a viver apenas na memória dos amantes do bom futebol. Ele era irreverente como o Renato Gaúcho, ele era polêmico como o Edmundo, ele era um excelente cabeceador como o Jardel, ele era fino da bola como o Tostão. O Heleno é uma figura que transcende por completo o futebol, né? Verdade, merece as homenagens. Depois do intervalo tem Vasco na Copa do Brasil. Vamos relembrar o ótimo retrospecto do Vasco no estádio Albertão, hein?
Na Superliga Feminina, o Sesc Rio ganhou do Osasco com um jogo muito disputado que teve uma homenagem justíssima. Sesc Rio de Janeiro e Osasco, o maior clássico do vôlei brasileiro e um dos maiores do mundo. Aí você já pensa, jogo duríssimo, brigado ponto a ponto, com cartão, confusão. Foi exatamente assim. Antes de tudo isso, teve homenagem para a Tandara, oposta do time carioca e da seleção brasileira. Na final da Copa Brasil contra o Praia Clube no início do mês, a atacante marcou 40 pontos. E se tornou a dona do novo recorde de pontuação em competições da Confederação Brasileira de Vôlei. Essa camisa homenageando a Tandara por esse feito espetacular! É uma surpresa muito grande, eu fico muito feliz, enfim, de ter feito meu trabalho, a consequência disso é o reconhecimento. Teve homenagem, mas não teve a Tandara em quadra. Com uma lesão no abdômen, a oposta ficou de fora do clássico. E a gente aproveitou para assistir o jogo aqui, ó, do ladinho da atacante. Atenta a cada ponto, a oposta estava mais falante que o Bernardinho, técnico do Sesc Rio, pegando no pé de todo mundo. Ai, Fabiola! Mas quem estava errando mesmo era o Osasco, que viu a equipe carioca fechar o primeiro set em 25-23 no ace de Fabiola em cima da Jaqueline. O Osasco voltou melhor para o segundo set e conseguiu empatar. Pro desespero da Tandara. Ai, meu pai do céu, Apesar do equilíbrio entre as equipes, o Sesc Rio aproveitou o nervosismo do Osasco e venceu os 2 últimos sets, fechando o jogo em 3-1. Contra-ataque, tem bloqueio e a bola sai! Acabou! Fim de jogo! Um jogaço digno do tamanho dessa rivalidade e da homenageada da noite. Esse é o sueco Armand Duplantis, aos 20 anos de idade. E esse é o Armand Duplantis aos 6 anos de idade. São 14 anos praticando salto com vara. Pra quê? Pra quebrar o recorde mundial, Primeiro foi o Sub-20 em 2018, 6 metros e 5. E depois foi o recorde mundial absoluto no último fim de semana. Foi no Circuito Mundial de Atletismo em pista coberta na Polônia. O Armand saltou 6 metros e 17. Bateu em 1 centímetro o recorde do ídolo dele, o francês Renaud Lavillenie, que inclusive deu parabéns numa rede social. E tudo começou com um garoto brincando, hein? A brincadeira foi ficando séria e agora o sueco Armand Duplantis é o novo recordista mundial do salto com vara. Nosso campeão olímpico Thiago Braz tem que ficar de olho, pintou um concorrente fortíssimo para o ouro em Tóquio. Classificados para as Olimpíadas, eles são apenas 2 de muitos ótimos motivos para a gente ficar ligado nos jogos. Teatro Municipale Romolo Valli de Roma, Itália, Bambino. Sentiu o clima, né? Chique no último para apresentar esse carro vermelhão aí, bonito, hein? É o novo modelo da Ferrari para a temporada 2020 da Fórmula 1. É o carro que vai tentar bater a Mercedes a partir de 15 de março, no Grande Prêmio da Austrália, abrindo a temporada. A Ferrari não conquista um título de pilotos desde 2007, com Kimi Raikkonen. Num estilo mais simplesinho, a RBR apresentou o modelo 2020 com uma foto. A diferença é que o carro já foi para a pista, mas nada de testes ainda. Só fotos e filmagens. O Grande Prêmio da China de Fórmula 1 foi adiado devido ao surto desse novo coronavírus no país. A corrida estava marcada para abril, mas agora a expectativa é de que aconteça só no fim da temporada. E o Corinthians, hein, vai decidir hoje a sobrevivência dele na pré-Libertadores, ainda fase de mata-mata, antes da fase de grupos. Perdeu por 1-0 para o Guarani no Paraguai, agora tem que vencer em casa. Quem já se classificou para a próxima fase do mata-mata foi o Internacional, o jogo foi no Beira-Rio, contra a Universidade de Chile e o Bosquilha. Fez 1-0, foi esperto, hein? Roubou a bola do zagueirão distraído, fez 1-0 para o Internacional. Depois o Marcos Guilherme, olha que coisa bonita, ó, levou na linha de fundo, deixou no chão, sai o goleiro, rabiscou, escolheu o canto e fez 2-0.
O Internacional vai ter 2 jogos agora contra o Tolima da Colômbia para brigar por uma vaga no grupo E, que é o grupo do grande rival, o Grêmio. Foi a primeira vez que as lentes puderam filmar Keisuke Honda em ação num treino do Botafogo. E a última em que o japonês foi a campo sem saber quem será o novo técnico. A diretoria do Botafogo acertou o retorno de Paulo Autuori, campeão brasileiro em 95, para comandar o time até o fim do ano. O desafio vai ser enorme aqui pro Paulo. Eu acredito que ele vem aqui para vencer, ganhar título, e acredito que não vai ser diferente. Diferente mesmo foi perceber que o Honda não era o único japonês acompanhando a atividade. O fotógrafo que segue o novo contratado para registrar seus momentos e postar nas redes sociais também é japonês e xará da nova estrela alvinegra. My name is Keisuke Akutagawa. O Keisuke fotógrafo é responsável pelas redes sociais do Keisuke jogador. I've been working with him. Eu trabalho com ele tem 7, 8 meses e eu sou muito orgulhoso disso. Eu tenho aprendido muito com ele, como jogador de futebol e como embaixador, que tem muitos fãs no Japão e nos Estados Unidos também. Até já arrisca falar português. Muito Brasil. O japonês Honda não é o único estrangeiro no Botafogo. Além dele, o clube também conta com o equatoriano Gabriel Cortez, que ainda não foi apresentado oficialmente. Autuori está chegando e o Botafogo vive um momento de transformação. Por isso é bom manter o foco para não perder nenhum detalhe. E hoje tem Fla-Flu no Maracanã, vale vaga na final da Taça Guanabara, hein? De Gerson para Diego, tá aí uma cena rara no Flamengo. Os dois juntos em campo. Nunca foram titulares no mesmo jogo. O mais comum é ver essa imagem. Sai Gerson, entra Diego. Os dois são muito importantes para o Flamengo. Ano passado foram importantes. Foi meteórica a ascensão de Gerson no Flamengo. Foi contratado em julho do ano passado e poucos dias depois já era o titular de Jorge Jesus. Diego tem mais tempo de casa, mais de 3 anos e meio. Já sentiu na pele, por exemplo, a pressão da torcida, que andou pegando no pé dele. Gerson virou o coringa no Mister. Exerce bem várias funções durante o jogo. Diego teve uma lesão seríssima na temporada passada. Parecia que terminaria do lado de fora, mas no fim surpreendeu e equilibrou a disputa. Diego virou uma figura importantíssima na reta final da Libertadores. Começou nos pés dele o gol da virada e do título da competição contra o River Plate. Mais uma vez entrando na vaga de Gerson. Esse ano foram 2 jogos com o time principal. No primeiro, Diego foi o segundo volante titular. Foi um dos obreiros da nossa conquista em Lima, da Libertadores. E, portanto, eu quis o premiar, sendo ele o primeiro jogador a fazer este jogo oficial ali, como segundo volante, como vocês chamam. Na rodada seguinte do Carioca, Gerson foi quem começou jogando e Diego foi pro banco. Eu acho uma briga interessante porque você começa a nivelar e pressionar o jogador que está de titular, né? Jorge Jesus não disse ainda que time entra em campo hoje à noite, mas não parece haver dúvida de que o Flamengo está bem servido na posição. Gilberto, boa tarde. Gilberto, boa tarde. Gilberto, tudo bem? Quando o assunto é Fla-Flu é assim. É tanta pergunta que às vezes... A primeira pergunta, qual foi? Eu esqueci. Sobre já ter vencido o Flamengo há 2 semanas. Mas todos sabemos que agora é diferente, eles vêm com o time principal. Agora fala aí sobre a vantagem de hoje à noite. Um empate coloca o Fluminense na final da Taça Guanabara. Se a gente ficar lá atrás esperando o Flamengo, é pior, então a gente tem que jogar. O que o Gilberto não esperava era uma pergunta desse repórter aí. Chegou de mansinho, como quem não quer nada, e lançou aquela pergunta amiga. Eu queria que ele pudesse falar desse início dele que está sendo muito bom, sem dores, e render isso mesmo que ele espera render, que a torcida espera. Esse cara aí é... Cara, muita gente fica perplexo com a nossa amizade, né? Treinador de goleiro, o André até falou que a gente parece goleiro. Eu nunca vi pessoas da mesma posição com amizade tão próximas como a gente. Uma pergunta era praticamente obrigatória. Tinha que ser feita antes desse Fla-Flu. A pergunta sobre quem ano passado era uma das referências do time estava aqui falando em nome do Fluminense e agora vai estar do outro lado do clássico pela primeira vez. Hora de falar do reencontro do Pedro com a torcida tricolor, vestindo a camisa do rival Flamengo. Aí o Igor Julião ficou na dele e o sorrisinho do Gilberto sumiu.
é só mais um bom jogador no outro lado. A gente não tem que se preocupar muito com o Pedro, se preocupar mais com a equipe do Flamengo. Acho que essa expectativa é mais da parte dele do que da gente com ele. E hoje tem Vasco na Copa do Brasil, hein? Vai pegar o Altos do Piauí, jogo em Teresina, mas um empate já classifica o Vasco para a segunda fase. Esse gigante aí em Teresina, no Piauí, é o estádio Governador Alberto Tavares Silva. Mas pode chamar de Albertão, um palco que já recebeu o Vasco 3 vezes na Copa do Brasil. Foram 3 jogos no Albertão, com 3 vitórias. O Vasco está de volta a Teresina, ao Albertão, para começar mais uma Copa do Brasil. Só que dessa vez o adversário é outro. E o Altos vai jogar com uma camisa especial, diferente, numa jogada de marketing. Reparou na semelhança? Esse é o uniforme inspirado no Vasco que a diretoria do Altos lançou especialmente para ser vendido antes do jogo de hoje. Sem abandonar o azul escuro do clube piauiense, mas com a faixa diagonal característica das camisas vascaínas. A gente teve a ideia de criar o terceiro uniforme nosso, que já era azul, né? Mas com a faixa. Uma faixa, deu um estalo, vamos fazer isso, né? Porque as pessoas vêm, né? Aí tem os vascaínos piauienses, né? No lugar de comprar a camisa do Vasco listrada, compra do Altos listrada e caracteriza Vasco. No único treino em Teresina, o Vasco pretendia trabalhar no Albertão com portões abertos para retribuir o carinho da torcida. Não foi possível. O Altos marcou a sua atividade para o mesmo local e para o mesmo horário. Com portões fechados para torcedores e imprensa, o Vasco treinou em outro estádio. Só a recepção dessa aqui vamos dar vida dentro de campo para alegrar eles. A provável escalação é a seguinte: Fernando Miguel, Werley, Castan, Pikachu e Henrique. No meio, Raul, Marcos Júnior e Andrei. E lá na frente, Marrone, Thales e Germancano. Depois de um início ruim no Carioca, o Vasco agora tem de se espelhar na nova camisa do Altos e continuar servindo de inspiração para times de todo o Brasil. Então tá combinado, Super Quarta de Futebol ao vivo na Globo depois de Amor de Mãe. Amanhã a gente conta tudo no Globo Esporte. Não sou de falar mal de careca não, mas o Álvaro, rapaz, não falar.